Olá, pessoal! Bem-vindos ao podcast Sonho Bem-vindo. No episódio de hoje, eu vou receber o Dr. Renato Tomioka. O Dr. Renato é formado em medicina pela USP e pela Universidade de São Paulo, onde fez também residência em ginecologia e obstetrícia. Ele possui título de especialista em ginecologia e obstetrícia e título de especialista em endoscopia ginecológica, cirurgia laparoscópica e esteroscópica, ambas pela Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. E atualmente é médico na clínica Vida Bem-vinda e doutorando na Faculdade de Medicina da USP. No mês de março, ele é o mês mundial de conscientização da endometriose, que é criado para que mais pessoas tenham acesso à informação e tirem as dúvidas que existem ao redor dessa doença tão importante que é a endometriose. A campanha Março Amarelo, ela tem como objetivo levar conhecimento sobre a importância do acompanhamento médico para a realização de exames periódicos que possam diagnosticar essa doença ainda em sua forma leve, trazendo melhor qualidade de vida, diagnóstico e tratamento para todas as pacientes que são acometidas. Eu sou Vanessa Heinrich, sou médica também na clínica Vida Bem-vinda, onde eu trabalho com reprodução humana assistida, trabalho também com ginecologia endócrina e conheci o Dr. Renato na USP, no HCFM USP também, no Centro de Reprodução Humana. Bom, olá, doutor Renato, seja bem-vindo ao nosso podcast, é uma honra eu estar te entrevistando hoje. A honra é minha, obrigado. Vamos lá. Bom, Renato, então, sem mais atrasos, vamos começar esse podcast, que eu estava ansiosa por fazer esse podcast com você, que é o nosso especialista em endometriose do time, né? Renato, conta pra gente primeiro o que é endometriose. A endometriose é uma doença inflamatória, é uma doença que hoje muita gente provavelmente já ouviu, mas é importante alguns detalhes aqui em relação à definição. Então, é uma doença quando a gente tem tecido que parece o endométrio, não é exatamente o endométrio, mas é um tecido semelhante ao endométrio. Quando tem esse tecido fora do útero, a gente chama de endometriose. Basicamente é isso. Ou seja, quando nós identificamos focos de algo parecido com endométrio na pelve, na tuba, no ovário, perto do útero, perto da bexiga, perto do intestino, no apêndice, no diafragma, isso é chamado de endometriose. Tem uma grande diferença, e no próximo mês, que é o Abril Roxo, conscientização da adenomiose, que é uma doença que a gente fala que é uma prima, né, é uma parente assim da endometriose, porque é quando acomete o útero. Então essa é a diferença principal. A endometriose é uma doença quando os focos estão fora do útero, e a adenomiose é quando os focos estão dentro da parede muscular do útero, que é o miométrio. E a endometriose é uma doença inflamatória, né, uma inflamação crônica. Portanto, é uma doença que pode levar a fibrose, né, a aderências na pelve e sintomas por conta disso, né, que são sintomas de dor e também infertilidade, que nós vamos falar daqui a pouco. E, Renato, uma curiosidade, como é que esses focos de endometriose, desse endométrio, foram parar nesses lugares, assim, alguma ideia? O que se acredita hoje? Existem várias teorias, né? Então, tudo que tem várias teorias é porque nenhuma ainda conseguiu ser boa o suficiente para explicar, né, a causa da doença. Vou começando mais antigas, assim, né? A principal, e que é mais aceita hoje, é a teoria da menstruação retrógrada. O que significa? Parte da menstruação sai pelo colo do útero e pela vagina, então é um sangue misturado com células do endométrio que se descama, mas uma parte pequena volta pelas tubas uterinas e podem cair, né? Esses pequenos fragmentos com sangue podem cair na pelve, no abdômen. A gente sabe que 90% das mulheres, pelo menos, têm essa menstruação retrógrada, mas não são 90% que têm endometriose. Então, por que a gente tem aí mais ou menos 10 a 15% das mulheres com endometriose, sendo que a maioria tem menstruação retrógrada? Essa que é uma das perguntas. Não basta ter menstruação retrógrada, e aí a gente acredita que existem outros fatores que influenciam no desenvolvimento da endometriose, que incluem alterações imunológicas. Então, a endometriose é uma doença imunológica? Não. Autoimune? Não. Mas o sistema imunológico da paciente com endometriose, ele tem alguma disfunção que faz com que esses focos de endométrio persistam na pelve, fiquem lá, cresçam e formem
às vezes nódulos, né, espécies de tumores na pelve. Então, a gente ainda acredita que essa menstruação retrógrada, que é a teoria de Sampson, ela é a principal. Existem outras, uma delas é a metaplasia celômica, né? O epitélio celômico é o epitélio do peritônio, então esse epitélio ele pode se transformar em focos de endometriose. Metaplasia é isso, né, em medicina, é a transformação do tecido. Existe a teoria dos restos embrionários ou do remanescente embrionário, né, que durante a formação do feto, dentro do útero materno, as células do ducto de Miller, que são aqueles ductos paramesonéficos, eles se diferenciam de forma anormal e aí eles podem migrar para outras regiões, né? E aí esses remanescentes desses ductos de Miller seriam alvos da metaplasia, né? Gerando esses focos de endometriose. Então essa teoria ela explicaria os casos de endometriose em bebês, em fetos, né? Porque por incrível que pareça, existe endometriose em meninas que nunca menstruaram na vida. Né? E aí a teoria da menstruação retrógrada não consegue explicar isso, até antes da puberdade, né? Casos em locais muito atípicos também, né? Como foco no cérebro, no pulmão. Exato. Existe uma outra teoria, né, que é a teoria das células-tronco ou células progenitoras amplificadoras, que células indiferenciadas, né, da medula óssea ou da camada mais interna do endométrio, a camada basal, elas poderiam se regenerar e produzir células diferenciadas, como o tecido do endométrio, gerando focos de endometriose. Então, e aí essas células podem se espalhar pelo tecido linfático, pelos vasos, e levar lesões em foco em regiões mais distantes, né, o que você falou. É muito mais comum ter na pelve e no abdômen, o que a gente mais costuma ver é perto do útero, né, ou seja, quando a gente faz uma cirurgia, e a gente vê os focos, você já começa a imaginar como é que aquilo se formou, né? Então é mais provável que tenha sido uma menstruação retrógrada, né? Mas tem casos descritos até de endometriose em glândula lacrimal, por exemplo. Como explicar isso, né? Em cicatriz de cesárea, a gente imagina que foi por contiguidade ali, né? Na hora de fazer a cesárea, saíram células do útero, né, do endométrio, e se depositaram ali na cicatriz. Então, essas teorias explicam aí as vários fenótipos, né, as várias apresentações clínicas da endometriose, que na minha visão hoje, Ivan, é o mais importante. Eu acho que a endometriose não é uma doença só. Eu acho que são várias doenças, com várias apresentações, vários sinais e sintomas, e que por isso deve... Você acha que diferentes causas causariam diferentes doenças? Eu acho. Não só eu, né? Eu acho que muita gente que estuda endometriose hoje sabe disso, e o difícil é classificar, né? Porque de uma certa forma a gente precisa de uma classificação para padronizar a doença e traçar guidelines, orientações, né, diretrizes de boas práticas. Mas a gente sabe que no dia a dia, quando a paciente vem aqui no consultório, a gente tem que saber exatamente quais são as lesões, aonde elas estão, qual o tamanho delas, qual é a dor, qual o sintoma que aquilo está causando e se tem ou não tem infertilidade, que acho que é o nosso foco aqui, né? Aonde vai parar a endometriose? Assim, ela se alastra e toma a pelve, se a pessoa não trata, não opera, aquilo é uma coisa sem fim, a endometriose? Então, geralmente ela tem um limite, mas esse limite pode ser bem profundo, literalmente, né? Então a gente vê focos de endométrio que passam do peritônio, né? Então aquela camada que reveste os órgãos abdominais, em geral é a camada mais acometida, e por definição a endometriose profunda, quando passa desses 5 milímetros de profundidade, né, nas estruturas, ela é diagnosticada como profunda. Existem endometrioses pouco profundas, vamos chamar assim, isso não existe, né, esse diagnóstico, mas só para deixar um pouco claro que é um espectro, né, é uma doença que tem um grande leque de profundidade, até nódulos que avançam musculatura pélvica, né, o assoalho pélvico, nervos. Então, existem endometrioses que podem se espalhar e aprofundar pela pelve como se fosse uma doença maligna, mas ela não causa nenhum problema de saúde grave a ponto de causar mortalidade, né, no paciente. Mas pode sim causar problemas ao ponto de gerar uma disfunção de um órgão. Por exemplo, a endometriose, quando ela comete o ureter e ela vai comprimindo o ureter, que é aquela estrutura que traz a urina do rim até a bexiga, ela pode causar uma disfunção do ureter,
levar uma dilatação desse ureter, né, uma hidronefrose também, uma dilatação do rim e perder a função renal. Eu já tive paciente que veio com endometriose e não tinha como salvar o rim. Ela se comporta de uma forma perigosa e a gente tem que cuidar de uma forma assim séria, mas é uma doença benigna, né? É importante que isso fique claro. Existe aí uma associação, né? Existe um risco aumentado talvez de câncer de ovário, mas é um risco absoluto muito baixo, tá? Então acho que não merece tanta preocupação assim, tá? Em relação ao carcinoma. E, Renato, quais são os sintomas e os sinais dessa endometriose? O que as pacientes têm que chamariam a nossa atenção pensando em endometriose? Ou como pensar, né, em endometriose hoje na paciente? A gente fala que, para simplificar, existem os Ds da endometriose. Quais são os Ds da endometriose? Talvez 6 ou 7 Ds. Dor menstrual, ou dor na menstruação, cólica menstrual, a gente chama de dismenorreia. E isso pode ser leve, pode ser intenso. Tem algumas pacientes que não têm, mas a maioria tem dor na menstruação. Dor pélvica fora da menstruação, a gente chama de dor pélvica crônica, fora do ciclo menstrual, geralmente que dura mais do que 6 meses. Pode, às vezes, ter dor na relação sexual, na profundidade, então na penetração profunda, justamente porque os focos de endometriose, em geral, estão ali atrás do colo do útero. Esses focos ficam dolorosos na penetração profunda e pode ter dor, principalmente na posição de 4 apoios, é mais comum. Dor ou dificuldade de evacuar no período menstrual, então às vezes indica ter alguma lesão perto do intestino ou até no intestino mesmo. É raro ter sangramento intestinal na menstruação, até porque esses nódulos, quando eles acometem o intestino, eles raramente chegam na mucosa. Podem chegar até na submucosa, ou seja, elas não invadem a luz do intestino. Então não é que se a gente pudesse fazer uma colonoscopia em todas as pacientes com endometriose, raramente você vai ver lesão de endometriose entrando na luz do intestino, tá? Então o sangramento não é tão comum. Dor ou dificuldade para urinar no período menstrual. E veja que eu falo aqui no período menstrual porque é o período mais doloroso, né? A gente fala assim de uma forma simples que é como se os focos de endometriose estivessem acesos nesse momento, né? Então, se acendeu todo mundo, dói mais e geralmente pode ter uma micção dolorosa ou uma evacuação mais dolorosa. E o último D, que seria a dificuldade de engravidar, né? A infertilidade ou a subfertilidade, que está associado aí muito à endometriose. E uma estatística interessante é que mais ou menos 40% das pacientes com endometriose têm infertilidade, ou seja, vão ter dificuldade de engravidar, e mais ou menos 40% das pacientes inférteis têm endometriose, principalmente aquelas que você não sabe a causa da dificuldade de engravidar. Se você investigar bem com exames, você vai geralmente identificar ali a endometriose. Tá? Então esses são os Ds. É uma coisa interessante, então, você falou 40%, né, que tem endometriose e terá infertilidade ou tem infertilidade, né, porque é um medo muito frequente, né, da paciente quando ela faz o diagnóstico de infertilidade, de endometriose, já vai lá para frente pensando que terá infertilidade ou se acaba rotulando como uma possível paciente infértil, né. O que a mulher que descobre uma endometriose você acha que ela deve fazer? Qual o manejo inicial descobrindo esse diagnóstico de endometriose? A primeira pergunta, Van, é se ela tem desejo reprodutivo ou não, ou seja, se ela quer engravidar agora ou não. Se ela não quer engravidar, um tratamento que nós pensamos é o tratamento clínico, ou seja, existem medicamentos, geralmente contraceptivos hormonais ou comprimidos de progestagênios, ou seja, hormônios que bloqueiam geralmente a ovulação ou bloqueiam o efeito de outros hormônios na doença, portanto evitando o crescimento das lesões e muitas vezes melhoram a dor, né? Podem melhorar a dor, além do tratamento sintomático, né? Que é realmente anti-inflamatório, analgésico. Então esse seria o pensamento mais objetivo, né? Então ela quer engravidar ou não? Se ela não quer, pensamos em tratamentos clínicos. E aí, além das pílulas que eu falei, existem adesivos, anel vaginal, dispositivo intrauterino, sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, né? Existem, vamos pensar assim, medicamentos que podem ajudar no controle da doença e talvez na dor, né?
Se a paciente não quer... É que essas medicações todas terão efeito contraceptivo, Exato, né? Exato. Esse é o ponto. E vão impedir que a paciente ovule e engravide, né? Exato. E se a paciente quer engravidar, ou pelo menos ela pensa em engravidar num futuro próximo, aí a gente primeiro tem que saber o contexto dela com o parceiro, né? Então, porque a fertilidade lá, você só vai saber se é fértil ou não se estão tentando. Você consegue ter uma ideia se aquele casal tem uma chance boa ou não de engravidar, baseado em exames, e muitas vezes a gente não tem essa ideia também, né? Mas claro, se é uma paciente mais jovem, se é uma paciente que tem as tubas uterinas normais, se o sêmen do parceiro é normal, se ela tem uma reserva de óvulos boa, se ela não tem alteração genética, se ela não tem alteração no útero, geralmente o tratamento cirúrgico com a retirada dos focos de endometriose melhora a chance dela engravidar. Então, se ela acabou de fazer o diagnóstico, ela tem que primeiro pensar, junto com o médico dela, se ela quer engravidar. Se ela não quiser, tratamentos clínicos, em geral, é a primeira linha. Mas tem uns detalhes aqui, Van. Primeiro, e aí vem a questão do diagnóstico, foi feito baseado em quê? Qual o exame? Primeiro a gente se baseia no exame clínico, né? Então na consulta com o ginecologista é uma anamnese, né? Uma história clínica e um exame ginecológico, muitas vezes com toque vaginal, e um exame de imagem, né? Hoje no Brasil o Brasil virou um expoente em relação ao ultrassom com preparo intestinal para pesquisa de endometriose. Esses protocolos estão bem definidos, já tem praticamente 20 anos aqui no Brasil. Então a gente prefere, aqui principalmente em centros que a gente tem especialistas, a gente prefere fazer ultrassonografia especializada ou às vezes a ressonância magnética de pelve também com profissionais experientes em endometriose. Então, se esse diagnóstico foi feito, a gente vai saber exatamente onde estão essas lesões. Será que eu tenho lesão atrás do útero, na frente do útero, na bexiga, no ureter, no cólon? Será que eu tenho lesão no íleo, no intestino delgado ou no apêndice, na base do seco, no diafragma? Então, tudo isso é importante. Por quê? Se eu tenho lesão no íleo, no intestino delgado ou no apêndice, em geral, essas duas situações indicam fazer cirurgia, mesmo na paciente assintomática, mesmo na paciente que não quer engravidar agora. Ureter também? Depende. A maioria das lesões do ureter não pegam o ureter, né? De fato, não infiltram, né, o ureter. Chegam próximo no peritônio, né, naquela fossa ali que o ureter atravessa, mas não invadem. Quando invade, aí sim, claro, tem que avaliar o risco de ter uma obstrução e de causar uma hidronefrose e perda da função renal, como esse caso que eu falei. Mas, em geral, não é tão comum. E o outro ponto é se acomete ou não os ovários. Então, a endometriose ovariana é uma endometriose especial, demanda um cuidado especial, que são os chamados endometriomas. Por quê? Porque a presença do endometrioma pode levar a uma perda da reserva ovariana, por inflamação, por um efeito de burnout, mas a retirada dos endometriomas também pode levar a uma perda da reserva ovariana, porque na retirada vem junto folículos primordiais. Então a mulher pode perder óvulos. Então essa decisão de operar ou não depende muito do tamanho do endometrioma, da reserva ovariana, da bilateralidade, né, e se ela já fez alguma cirurgia prévia ou não, além dos sintomas. Então você vê que a gente vai colocando uma série de camadas aqui que vão complicando essa decisão, que literalmente é uma decisão mais complexa e que a gente muitas vezes não consegue colocar isso num fluxograma, num guideline, porque cada paciente vai trazer a sua história, né? Então vou citar aqui um exemplo só para ficar mais claro. Se é uma paciente que tem 32 anos, ela acabou de fazer um diagnóstico de endometriose, o médico pediu porque ela estava com dor, e ela tem desejo reprodutivo, mas ela nunca tentou engravidar, né? O que fazer nessa situação? Se ela tem um endometrioma de um lado, o que fazer? Será que faz cirurgia? Será que tenta engravidar naturalmente um tempo antes de fazer algum procedimento? Porque esse casal nunca tentou. Será que congela óvulos e depois tenta engravidar? E caso não consiga, depois descongela, forma embrião e transfere embrião? Será que faz fertilização in vitro direto? Então, tem uma série de perguntas que a gente tem que responder aqui. Primeiro qual o desejo em termos de número de filhos? Esse casal pensa em ter mais de um filho? Esse casal quer realmente tentar engravidar agora? Ou eles têm planos de viagem, de casar, de esperar um tempinho? São várias coisas que vão adicionando aí.
Então, eu sempre falo que não tem uma resposta pronta, né? A gente tem que sempre pautar a nossa decisão em evidências científicas, mas conversar com o casal e ver a vontade dele. Porque às vezes o casal não estava pensando em engravidar, mas por conta dos diagnósticos eles querem antecipar, e tudo bem. Se ela tem tubas normais, está ovulando, né? O marido tem um sêmen normal e ela não tem dor, às vezes vale a pena tentar engravidar natural. Então, eu diria que é uma decisão difícil e é difícil responder isso, né? É verdade. Eu acho que um outro fator que a gente adiciona aí, Renato, que a gente vê também bem na nossa prática, é a especialidade do médico que ela buscou, né? O que o médico está mais afeito também. Porque, com certeza, se ela for procurar um cirurgião, ele vai ter um viés muito grande para indicar uma cirurgia. Se ela quiser engravidar e procurar um especialista em reprodução humana, a fertilização in vitro vai estar na mão dele muito mais fácil que uma cirurgia, né? Também. Então, acho que às vezes as pacientes ficam em volta disso, e também é importante a gente deixar claro, Renato, que nem sempre existe o caminho certo ou o caminho errado, né? Tem que ver o que faz sentido e o que é possível para aquela paciente, né? E o melhor ali que ela decide em conjunto com o médico, com o especialista, né? Perfeito. Você tocou no ponto mais importante na minha visão hoje, que é todo mundo tem vieses. Todo mundo. Inclusive a paciente. Inclusive o médico, na maior boa intenção, ele tem viés. Mesmo a gente que às vezes faz FIV e faz cirurgia, claro que a gente tem vieses. Então, entender os vieses, reconhecer os vieses, explicar isso para a paciente é importante. Seja porque a paciente ela não pode ser condenada a fazer um ou outro tratamento só porque ela entrou no consultório de um cirurgião ou de a gente chama de infertileuta, né? Ela tem que saber que existem as opções, mesmo se aquele médico não faça aquele tratamento, ele pode sim orientar, indicar, e claro que os bons médicos têm essa habilidade. Identificar, né, o que é melhor para aquela paciente, né? Importante. Exato. E de referral mesmo, né? De falar, olha, eu não faço cirurgia, mas o seu caso é cirúrgico. Eu vou te indicar um ótimo cirurgião ou alguns bons cirurgiões para te operar. E vice-versa, né? Assim como tem cirurgiões excelentes que têm a capacidade de falar, não, o seu caso não é cirúrgico agora. Vá fazer um congelamento de óvulos, vá fazer uma fertilização e depois a gente faz essa cirurgia. Então, acho que essa é a grande habilidade. E a paciente hoje, graças a Deus, tem muita informação, né, gratuita, né? Uma das ideias aqui desse podcast é justamente essa, da gente disseminar aqui. A gente está falando um monte de coisa complexa e a paciente às vezes está ouvindo isso falando, poxa vida, agora eu fiquei mais confusa ainda, né? Eu não sei se eu tenho que fazer FIV, se eu tenho que fazer cirurgia, quem que eu vou buscar. E às vezes é legal de buscar 2 opiniões, 3 opiniões. Às vezes buscar a opinião do médico de reprodução humana, buscar a indicação do médico cirurgião e também do ginecologista dela, que muitas vezes é quem faz o diagnóstico. E, se possível, colocar essas pessoas em contato também, né, Renato? Ter uma interação na equipe, eu acho que é importante também. Com certeza. Para programação de etapas de tratamento, que muitas vezes essa paciente vai ter, né, um tratamento longo no pós-cirurgia, tudo isso. Eu vou fazer uma outra pergunta, voltar um pouco, né? Eu tô seguindo um pouco o fluxo aqui da conversa, hein, gente? Sem aquele roteiro monótono, tá? Vamos tentar passar por todos os temas importantes. Falar um pouco sobre, a gente, como você falou, né, esse diagnóstico que hoje é possível por imagem. Então a gente tem ultrassom, que a paciente faz um preparo especial do intestino, tem que ter um bom aparelho, um profissional treinado, um exame muito cuidadoso, muito criterioso por uma pessoa treinada, voltado para procurar esses focos e entender esses focos de endometriose. Mas hoje eu estou vendo, de alguma forma, uma epidemia de endometriose. Muito diagnóstico de endometriose, muito exame com espessamento em ligamento, ou lesões sugestivas, às vezes é um cisto hemorrágico e já vira um endometrioma ou alguma coisa. Lógico que é muito difícil, acho, pra gente falar isso, que a gente está lá na ponta, né, realmente como especialista. Talvez as pacientes só estejam tendo mais acesso à informação e chegando na gente. Mas você não tem essa impressão também de muita gente bem, sem indicação de pedir exame ou sem o diagnóstico, sem qualquer repercussão clínica com uma lesão que talvez nem signifique alguma coisa? O que você vê sobre isso? Eu concordo com você, Vá. E aí eu acho que aqui se aplica o princípio básico da medicina diagnóstica, né? Que primeiro, não existe exame perfeito,
Segundo, não existe pedir todos os exames que existem para todo mundo. Isso é um grande erro. Na melhor intenção que a gente tem, né, como médico, como amigo, como parente, de falar, olha, faça esse exame porque eu fiz e deu certo. E existe esse conceito, né, o princípio da probabilidade pré-teste e pós-teste. O que é isso? Qual é a chance de eu ter endometriose? Baseado em quê? Baseado numa conversa, baseado numa anamnese. Eu tenho dor? Eu tenho algum desses Ds? Eu tenho dor na relação? Eu tenho dor na profundidade? Eu tenho dor menstrual? Eu tenho dificuldade de engravidar? Eu tenho algum sinal ou sintoma de endometriose? Se a resposta é não, eu diria que é muito pouco provável essa mulher ter benefício de fazer um exame de imagem ultra específico, com o risco, às vezes baixo, mas existe o risco de um falso positivo. Ou seja, você fez um exame que não tinha tanta indicação e veio uma alteração. O que fazer com essa alteração? Será que indica fazer uma cirurgia numa paciente assintomática que não está tentando engravidar, que nunca tentou e não tem nada? E isso vale para qualquer área da medicina, né, Van? Se a gente for extrapolar e pensar em fazer uma ressonância de crânio, pensando em aneurisma para a população inteira, na boa intenção de evitar AVCH, né, AVC hemorrágico, já está provado que isso não vale a pena, né, porque você vai ter algumas alterações ali que não são tão clinicamente relevantes e você vai aumentar morbidade, né, piorar risco, porque você vai fazer mais intervenção, você vai fazer mais cirurgia, vai ter mais complicação de cirurgia, vai aumentar custo, vai causar problema psicológico porque causa uma preocupação. Esse conceito vale também para endometriose. Então veja, estamos melhorando o diagnóstico e ampliando profissionais que fazem diagnóstico ultra especializado, apesar de ser ainda pouca gente que faz, mas está aumentando. Mas a gente tem que tomar esse cuidado, né, de saber pedir o exame para quem precisa e não pedir para quem não precisa. Acho que essa é a habilidade do médico. Porque se fosse fácil, a gente colocaria isso num robô, né, numa inteligência artificial que fala, olha, você coloca um aplicativo, existem aplicativos para isso, né, que você vai lá e fala, olha, você tem que fazer um exame, tá bom. Mas aí não entra a nuance da conversa médica, né, da consulta. Então essa é a minha visão. Existem laudos que descrevem lesões que provavelmente não existem, e que ok, né? E a gente tem que saber interpretar também aquele resultado, né? Porque às vezes o médico vai já sugestionado fazer ultrassom ou a ressonância, se você coloca ali hipótese diagnóstica endometriose, ele já vai com a tendência de buscar algum espessamento, de buscar alguma lesão, que às vezes é tão sutil que você vai fazer a cirurgia e não tem a lesão. Interessante, é. Isso é uma máxima mesmo, é importante sempre pensar nessa probabilidade, bem colocado, Renato, pré-teste sempre, né? No final a gente não vai tratar exame, né? A gente trata a paciente, né? O que ela realmente sente ou tem ou impacta. Pensando nisso, você costuma investigar, isso é uma dúvida minha mesmo, real, mas a paciente que tem, o casal que tem infertilidade sem causa aparente, tá? Você investigou, fez toda aquela propedêutica, aquele roteiro básico de investigação de infertilidade no casal, e a gente não encontrou nenhuma causa. Não é o casal que não tem causa, mas que a gente investigou e não encontrou. A paciente ela é totalmente assintomática, exceto pela infertilidade, tá? Você costuma pedir a pesquisa de endometriose para essa paciente? Excelente pergunta, Van. Sim. Por qual motivo? Porque aí você tem uma paciente de risco aumentado de endometriose na sua frente. Então, de novo, no fundo, quando você fala assim, olha, é uma paciente que não tem diagnóstico nenhum de causa de infertilidade, mas ela está tendo dificuldade de engravidar. Fez investigação completa, não tem nada, entre aspas. Na verdade, isso indica que essa paciente tem uma probabilidade de mais ou menos 50% de ter endometriose. Essa é a estatística. Então, às vezes a gente não descobriu a infertilidade, a causa da infertilidade, porque a gente não pediu o exame certo. E aí entra o exame de imagem para endometriose, por exemplo. E ela pode ser assintomática, mas ter uma alteração leve na tuba que a estereossopingografia não viu. Ela pode ter alguma disfunção tubária que a estereossopingografia também não consegue ver. O ultrassom simples, né, no consultório não diagnostica nenhum foco específico ali. Mas essa paciente merece sim investigação. Isso já tá claro na literatura também, né? A grande dúvida é, será que a paciente que está tentando engravidar, todas merecem fazer um exame de pesquisa de endometriose? A minha visão é que não.
tá? Não acho que são todas. Eu acho que aí entra a camada de informação da anamnese, da consulta clínica, e se ela não tem nenhum sinal nem sintoma e não está, né, você não suspeita de nada disso, talvez não precisa fazer um exame específico como esse. Mas eu diria que na minha prática, aí é o viés, né, o viés que eu tenho. Eu atendo muita paciente com endometriose, com adenomiose. No meu público, eu acabo pedindo para grande maioria. Porque ou é uma paciente que já sabe que tem dor, já fez diagnóstico, já fez cirurgia, ou é uma paciente que tem uma irmã que tem endometriose e isso aumenta 7 vezes o risco dela ter endometriose, ou ela tem adenomiose, ou ela tem infertilidade sem causa aparente. Então, a gente acaba pedindo para muitas pacientes mesmo. A paciente que ela, no caso, então, tem infertilidade e endometriose, tá? E ela não tem sintomas. Ela é assintomática, exceto pela infertilidade. Você acha que vale a pena ou qual o fluxo que você usa? Porque é lógico que existem guidelines, alguma coisa, mas nem tudo é consenso, né, na medicina. Você ainda teria a oportunidade de tratamentos de baixa complexidade para essa paciente, como namoro programado, inseminação intrauterina, ou ela iria automaticamente para uma fertilização in vitro? Adorei que você perguntou isso, porque no fundo você está perguntando qual é o impacto da endometriose na fertilidade. E se a gente entender isso, que é a pergunta principal mesmo, dá para entender os tratamentos. Então, o que a gente acredita hoje é que a endometriose pode afetar alguns sistemas. Primeiro é o sistema tubo-peritoneal, ou seja, a tuba uterina ou a trompa e o peritônio, que é a camada que está junto ali. Eles estão com inflamação, eles estão com aderências, eles podem ter obstruções nas tubas, e isso causa uma disfunção na captura do óvulo. Quando a mulher libera o óvulo do ovário, que é a ovulação, esse óvulo fica perto do ovário e a tuba uterina tem a função de capturar esse óvulo. Isso demora algumas horas, né? É meio rápido. Só que se a tuba está com aderência, ela está lá para cima, ela tem alguma obstrução, ela tem dificuldade de fazer isso. Então, é um fator tubo-peritoneal. Esse é o principal disparado que a endometriose afeta. Outra hipótese, ela pode afetar o transporte da tuba, do embrião pela tuba. Então, o embrião, ele começa a se formar dentro da porção da ampola da tuba, que é a porção mais distal da tuba, e ele demora mais ou menos 5 dias para chegar dentro do útero, no endométrio. Quem faz esse transporte são os cílios, são pequenas estruturas dentro da tuba uterina. E a mulher com endometriose, ela tem mais disfunção nesse transporte. Mas isso a gente não enxerga com exames. A outra questão é que as mulheres com endometriose podem ter disfunções ovulatórias, podem ter uma ovulação, entre aspas, pior, né? Isso ainda não é tão claro, mas talvez afete a função da ovulação, talvez a qualidade dos óvulos e muito provavelmente a quantidade dos óvulos. Mas num ciclo natural, eu acho que esse impacto é menor. E por último, o impacto na implantação. Então parece que o endométrio de mulheres com endometriose ele tem alguma disfunção, ele é diferente de uma mulher sem endometriose, e que talvez isso possa impactar na implantação. Na minha opinião, se impacta muito pouco. Ou seja, se eu entendo que a endometriose é uma doença que pode impactar na função da tuba uterina, principalmente, a inseminação intrauterina, que nada mais é do que coletar o sêmen, processar esse sêmen, melhorar o sêmen no laboratório e colocar um sêmen dentro do útero e esperar que esse sêmen suba pela tuba, fertilize, que essa tuba uterina capture o óvulo, isso tudo a gente não está tratando. Então, na minha visão, eu acho que a inseminação intrauterina não é um bom tratamento para a endometriose. Apesar de ainda estar em alguns guidelines mais antigos, né? Endometriose leve, que acomete só o peritônio, mas na minha visão não tem muito sentido, porque se é um casal que já está tentando engravidar há 1 ano, fazendo isso, e o sêmen é bom, a inseminação, na minha visão, não vai aumentar a chance de gravidez. O melhor tratamento é fertilização in vitro. Por quê? É o único tratamento que você faz um shortcut dessa história. Você abrevia essa história. Você coleta o óvulo direto do ovário, o óvulo não tem contato com essa pelve que é tóxica, entre aspas, e essa toxicidade não atrapalha na formação do embrião, que acontece no laboratório, in vitro, e você transfere o embrião direto para o útero, né, num ambiente mais controlado.
Então, a fertilização é sim o principal tratamento para endometriose e infertilidade. Que bom, que você linkou várias perguntas que eu fiz agora numa só, né? Endometriose não é sinal de infertilidade, mas na paciente com infertilidade e endometriose, né? E essa infertilidade é explicada por várias questões, né? Condições que podem levar a essa infertilidade, prejudicar a fertilidade. Um tratamento importante que ajuda muito a gente é a fertilização in vitro. E aí foi a minha pergunta de paciente sem causa aparente, infertilidade sem causa aparente, se você investiga ou não a endometriose. Porque, como você falou, se você encontra endometriose, a chance dela ter uma disfunção na tuba é muito grande. Então, você não indicaria tratamentos de baixa complexidade, diferentes da FIV, que você precisaria da tuba para fecundar. Né? Concordo com você, Renato, porque no dia a dia a gente fica muito entre a dúvida do tipo, se a paciente, será que ela tem ou não tem endometriose? Será que eu posso fazer ela ovular, namorar em casa, fazer uma inseminação intrauterina, ou ela tem que ir para infertilidade? E a endometriose funciona como uma placa ali, uma divisão de caminhos realmente pra gente. Eu concordo com você. Que bom que a gente se alinhou nessas perguntas interessantes. Então, vamos imaginar que a paciente tem a infertilidade, no caso, e tem o diagnóstico firmado de endometriose e decidiu fazer fertilização in vitro. Você acha que ainda assim teria espaço para cirurgia nessa paciente? A cirurgia melhoraria, traria algum benefício para essa paciente que vai fazer fertilização in vitro, pensando nesse ambiente negativo que a endometriose pode criar na pelve? Esse acho que é um dos grandes dilemas, ou das grandes questões em relação à endometriose e infertilidade. A resposta é, em geral, não. Tá? Então, sendo bem objetivo, existem consensos e a opinião da maioria dos especialistas converge em, se temos indicação de FIV, melhor fazer FIV direto, em geral. Quais são os detalhes aqui? Se é uma paciente que já teve falhas de fertilização, principalmente 2 ou mais falhas, talvez a cirurgia seja uma opção interessante para desinflamar a pelve, para mudar um pouco a estratégia, para tentar melhorar a resposta ovariana nos casos de endometrioma. Isso é bem controverso, porque a gente sabe que a cirurgia pode piorar a reserva ovariana e às vezes piorar a resposta ovariana. Mas a gente tem casos sim, inclusive casos na Vida Bem-vinda, que nós tivemos melhor resultado depois que a paciente operou endometrioma. Então aqui entra a individualização. Então a regra em geral é, tem indicação de FIV, se possível, melhor partir para FIV direto. Caso tenha uma indicação cirúrgica que possa esperar, em geral melhor fazer FIV, operar e depois transferir o embrião. Quais são essas situações? Por exemplo, endometrioma muito grande, muito volumoso, com 6, 7 centímetros ou mais, e que tem algum risco, por exemplo, de rotura ou de dor na gestação, lesão no ilho, né, no intestino delgado ou no apêndice, que não tem uma urgência de operar, mas que deve ser operado, principalmente no intestino delgado, pelo risco de obstrução, então pode obstruir, ao contrário do intestino grosso, né, do reto sigmoide, que raramente obstrui, e no apêndice, porque às vezes pode ser um tumor, né, que mimetiza a endometriose, mas que é importante fazer esse diagnóstico cirúrgico. Então, se é uma paciente que tem indicação das 2 estratégias, seja reprodução assistida ou cirurgia, eu sempre falo que a ordem dos fatores pode influenciar o resultado, não é uma soma simples aqui. Então, se é uma paciente que tem endometrioma e faz uma cirurgia antes da FIV, ela pode piorar o resultado da FIV. Por quê? Porque piora o número de óvulos e talvez não mude a qualidade dos óvulos. Essa que é a questão principal, né, Van? Se a cirurgia melhoraria a qualidade dos óvulos numa paciente com endometriose. Parece que não, tá? Parece que não. Hoje tem vários estudos interessantes, né? Tem um estudo grande publicado na Fertility do grupo do Antônio Pellicer, do IVE, e a Ana Cobo, e eles mostraram lá com 1.000 pacientes congeladas com endometriose, que tiveram congelamento de óvulos, sendo que 500 voltaram para utilizar os óvulos, e eles viram uma taxa de descongelamento pior nas pacientes com endometriose do que sem endometriose. Algo em torno de 87% de sobrevivência versus 93%, né, num paciente por congelamento social.
Então parece ter algo ali que piora o desfecho do descongelamento também. Então aí entra um ponto interessante. Se você tem endometriose e vai congelar óvulos para postergar a maternidade, ou enfim, Congele mais óvulos. talvez congelar um pouco mais, né? Isso ainda é um pouco inicial, são estudos novos, mas vale a pena pensar. E tem estudos mostrando que a expressão gênica de óvulos de pacientes com endometriose é diferente. Então, a expressão gênica é diferente. E a gente vê isso um pouco no passado com endométrio, né, Bas? Se você lembrar, tem estudos lá quase 20 anos atrás mostrando que, tentando responder a pergunta que é, será que o endométrio da paciente com endometriose ele é pior, implanta menos, engravida menos, ter endometriose, uma vez que eu já tenho um embrião formado? Então, esses estudos mostraram que o endométrio da paciente com endometriose ele é diferente do ponto de vista molecular daquele endométrio da paciente sem endometriose. Mas, clinicamente, talvez não seja muito diferente, não seja pior, né? Então, ele pode ter algumas mudanças ali que você vai ver no laboratório, mas, assim, engravida menos de fato? Parece que não, porque tem estudos antigos e hoje até mais recentes, tem um estudo grande na Fertility, do grupo americano, do Mika Hill, que mostra que as pacientes com endometriose não têm um útero pior, em geral. Por que em geral? Porque algumas podem ter adenomiose. E aí a adenomiose, na minha opinião, é o grande viés de confusão aí nesses estudos. Se esses estudos antigos confundiam também, ou tinha esse viés de não identificar corretamente a adenomiose, né? Exato, exato. Esse estudo da Fertility é um estudo bem interessante, é um estudo que fez transferência de embrião euploide, blastocisto euploide, descongelado, em pacientes com endometriose versus sem endometriose. E eles viram taxa de nascido vivo, ou seja, nasceu menos ou não. E não impactou. Tá? Então, o título do artigo é endometriose não impacta na taxa de nascido vivo em pacientes com transferência de blastocisto euploide. E isso é um dado importantíssimo, importantíssimo. Por quê? Nessa confusão, né, nessa trajetória da paciente, que às vezes é uma trajetória cheia de detalhes e, como eu disse, confusões, né, científicas aqui, a gente tende a querer, entre aspas, limpar a pelve, né, melhorar o ambiente da pelve, para deixar, entre aspas, tudo certinho para transferir o embrião. Mas a dúvida que eu coloco é, será que precisa disso? Será que a gente tem estudo mostrando que isso é realmente necessário? Parece que para a maioria das pacientes, não. Mas, de novo, eu acredito que tem sim pacientes que vão se beneficiar de cirurgia antes de uma transferência, principalmente aquelas que têm endometriose que infiltram o miométrio, né, aquela endometriose mais retrocervical, infiltrativa, e até que a gente vê aquelas lesões na cirurgia, até no ultrassom dá para ver, e principalmente aquelas pacientes com adenomiose. Sim. A gente tem às vezes lesões externas que infiltram tanto o útero que parece uma adenomiose, Exato. né? Exato. É bem isso, é uma adenomiose externa. E aí esse é o grande viés. Por isso que a importância dos fenótipos, né, da classificação da doença mesmo, né? Que endometriose é essa? A endometriose do ovário, do intestino, do útero, né? Então, acho que isso é o mais importante. E aí, em relação aos óvulos, só para fechar esse raciocínio, a gente ainda não tem também estudo mostrando que cirurgia previamente à fertilização melhora o resultado da fertilização. Então, tem um artigo publicado na Fertility do grupo do Horace Roman, que hoje é um dos pesquisadores que mais publica nisso, e ele defende que a cirurgia, quando você tem endometriose coloretal, melhora o desfecho da FIV. Então, ele mostra em gráficos mostrando que realmente melhora o desfecho. Então, mas é um estudo isolado, isso não é tão reprodutivo em outros centros, depende muito também do tipo da doença e quem está operando a doença, né? Então, acho que isso é importante. Portanto, se tem indicação de FIV, em geral, faz FIV. Com um grande detalhe que algumas pacientes vão precisar de cirurgia também. Se der para postergar após a FIV, em geral é melhor. Mas, de novo, isso não é uma regra. É só uma orientação geral. Às vezes, na vida real, a gente fica muito em dúvida, né, Renato? Se a gente perde a vantagem do tempo fazendo primeiro a cirurgia, e aí você ganharia essa melhora na pelve, né, na qualidade da pelve, mas você perderia o tempo e talvez a qualidade da idade, né? Eu penso nisso em relação a fazer uma cirurgia também, para melhorar a qualidade de óvulo.
essa FIV ela não deveria ser tão imediata, né? Quanto tempo a gente não demoraria para recuperar esse ambiente ou a qualidade desses óvulos, pensando no tempo, no período ali de foliculogênese e tudo isso, né? Ou se aqueles óvulos já que foram danificados ali, se teria alguma vantagem. Além de cirurgia, já que a gente falou um pouco de tratamento clínico, que outras medidas as pacientes com endometriose devem ter nos seus hábitos de vida? O que você acha que é realmente relevante, impactante para mudar a história da endometriose e da qualidade de vida dessas pacientes? Ótimo que você tocou nisso, porque além dos tratamentos que a gente falou, clínicos ou cirúrgicos, né, ou até de reprodução assistida, a gente acha fundamental a paciente também ter um lifestyle, né, um estilo de vida que seja mais saudável. Mas vale ressaltar o que é um lifestyle adequado para quem tem endometriose. Que basicamente é para quem quer viver mais também. Se alimentar bem, né, de uma forma mais natural possível, com alimentos de verdade, evitar alimentos processados, industrializados, evitar gordura trans, né, evitar frituras, gorduras hidrogenadas, preferir aí, se você come carne, preferir carnes de boa qualidade. E aqui acho que então, a minha visão em relação à carne, eu acho que é um grande viés também, porque quando você olha os estudos de nutrição e endometriose, a maioria fala que carne vermelha está associada a mais endometriose, maior risco. Só que entra o grande detalhe, quando você vai fazer esses estudos nutricionais, alguém que já fez esse tipo de estudo ou já participou, viu que pode ter muita falha. Tanto falha de recall do que você comeu no último ano, nos últimos 6 meses, quanto falha realmente assim, de qual a qualidade do que você comeu, do volume que você comeu. Por exemplo, entra nesses estudos como carne vermelha, né, o red meat, desde um salame, né, uma mortadela, uma carne que vem, sei lá, num pacotinho, né, até um bife de Angus que você comprou, né, de um produtor do interior de São Paulo, que cuida super bem ali, né? Então eu acho que tem essa grande diferença. A gente sabe que não é só uma questão de ser ou não ser carne vermelha, mas a qualidade dela pode interferir. Essa é a minha visão. Então eu vejo muita paciente que vem já, doutor, eu eliminei a carne vermelha, eu sei que faz mal, então eu parei de comer. Eu acho que se isso faz bem para ela, ok, mas eu acho que você acaba eliminando uma boa fonte de proteína e aminoácido, que não é tão fácil de conseguir com outros alimentos, né, que não seja proteína animal. Então, acho que essa é uma visão mais pessoal, tá? Mas tem algumas evidências falando que carne vermelha está associada. Eu ia falar pessoal, mas embasado em boas evidências também, né, Renato? Eu acho que a nutrição é cheia de vieses, né, mano? Então é isso, a gente pode entrar mais 3 horas de podcast, mas a gente tem que saber exatamente assim, como é que é feito um estudo desse. São estudos de relatórios. Qualquer pessoa que tiver curiosidade pode dar um Google e colocar questionário de estudo de nutrição. E assim, são páginas e páginas que você tem que responder e muitas vezes a gente erra, né? O ser humano não é bom de fazer recall, assim. Então, a gente tem essa falácia, né, na memória. A carne vermelha sofre esse preconceito, né, ou essa confusão de conceitos e fatores de confusão aí desses estudos misturados, né, ao consumo de carne vermelha, mas a gente vê também muitas coisas de produtos lácteos, né, são muitos grupos alimentares que as pessoas associam com que seria uma dieta inflamatória ou de baixa inflamação, assim, o que seria para você, então, uma paciente que tem endometriose, uma dieta anti-inflamatória? Claro que, na boa intenção, todo mundo, qualquer profissional, principalmente nutricionistas, vão desenvolver dietas, estratégias alimentares que vão buscar um resultado melhor, né? E aí faz sentido, né? Endometriose é uma doença inflamatória crônica, existem alimentos que, entre aspas, inflamam o corpo e por que não, então, eliminar esses alimentos, né? Então, tem gente que fala sobre o glúten, tem gente que fala que o glúten não é inflamatório, né? Tem gente que fala sobre a lactose, tem gente que não fala, tem gente que fala sobre o álcool, o café, os processados, mas o que a gente tem de estudo mesmo? Então, a maioria dos estudos fala que industrializados, processados, junk food, fast food, estão associados a menor fertilidade. Ponto. Isso parece ser verdade mesmo, inclusive na fertilização in vitro.
Então, assim, as pacientes engravidam menos. Agora, será que eliminar a lactose, o glúten, para todas as pacientes com endometriose vai melhorar muito o sintoma, melhorar muito a doença? Não sei, tá? Assim, a gente não tem ainda estudos conclusivos em relação a isso, mas a minha opinião, assim, eu acho que nunca vai ter estudo sobre isso, conclusivo. A minha opinião é que a paciente tem que ouvir o corpo dela. A melhor pessoa para falar sobre o corpo dela mesma é a paciente. Então, às vezes, você pergunta para ela: você come lactose e passa mal? Você sente estufada, passa mal? Você come glúten e passa mal? Tem gente que não passa mal, né? Então, será que precisa mesmo eliminar? Ou será que precisaria passar mal para ter um benefício em relação à endometriose, né? É uma outra dúvida. Será que a gente não enxerga esses benefícios? Eu não sei, Ivan. Sinceramente, eu não sei. Mas eu acho que geralmente essas dietas que são, entre aspas, anti-inflamatórias, são dietas boas. São planos nutricionais bons. Realmente são alimentos de verdade, comidas boas, que fazem muitas vezes a paciente cozinhar. Então tem uma relação com o alimento que eu acho que é super importante, né? Para não criar fobias também, né? E depois até criar problemas de, né, disfunções alimentares. Então, a minha visão ainda parece ser um pouco em cima do muro, mas eu acho que não tem a dieta perfeita, tampouco a dieta da endometriose. Eu acho que a gente tem que também balancear. Eu lembro muito bem de um caso, uma paciente minha que ela é super certinha, regrada, faz tudo, tudo, tudo. E ela tinha endometriose super grave, a gente fez uma cirurgia grande, e antes da cirurgia ela estava se privando de tudo que ela tinha lido da internet que fazia mal. Tudo. Ao ponto dela ficar mal-humorada, dela ficar triste, dela ficar, assim, até, poxa, será que é isso mesmo que tá certo, né? E eu falei para ela, falei, olha, se você tá sofrendo com isso, não faça isso, né? Não elimine isso. Por quê? Se realmente fosse uma coisa que fizesse tão bem, estivesse tão clara na literatura, ok, talvez valha a pena fazer, mas não tem isso, né? Então, acho que às vezes tem que pensar também no risco, né? No dano psicológico. Ela, para você ter uma ideia, começou a passar com o psicólogo depois disso tudo. Então, não foi simplesmente uma dieta que passaram pela internet, que ela seguiu e ficou tudo bem, não. Aquele plano piorou, né? Acho que a parte psicológica dela. Ela até postergou o tratamento de transferência de embrião por conta disso. Então a gente também tem que ter essa responsabilidade de falar, olha, não sabemos, não sei. Eu não sei se existe a dieta perfeita da endometriose. Mas eu sei que existem bons profissionais com boas intenções, querendo ajudar os pacientes e desenvolvendo planos que, na minha opinião, podem ser muito interessantes. Eu não sei você, mas eu vejo também algumas pacientes, Renato, assim, se culpando, como se fosse culpa delas de não conseguir deixar os seus hábitos tão perfeitos a ponto de suprimir a doença, como se fizesse tudo certo, pudesse realmente sempre suprimir a doença também. E às vezes a paciente não está fazendo nada de errado. Foi o que aconteceu com as pacientes. Né? Não está fazendo nada de errado e a doença independe dela, né? Gera uma sensação de culpa. Em relação a suplementos, Renato, tem algum suplemento que você acha que vale a pena, costuma prescrever para suas pacientes? Bom, eu acho sim, né? Aí sim a gente tem um pouco mais de estudo mais controlado, mas são pouquíssimos estudos, né? Que alguns falam de alguns antioxidantes, né? Então o que tem estudo é N-acetilcisteína, o NAC, né? Só que são doses altas de NAC, em geral 600 miligramas 2 a 3 vezes por dia. Não é tão tolerável, tão fácil de passar isso, porque são várias cápsulas. Tem extrato de chá verde, são muito interessantes nessas doenças inflamatórias, e tem estudo, acho que em modelo animal até. Cúrcuma, tem gente que fala, eu não costumo passar cúrcuma para endometriose, porque acho que tem pouco estudo, mas eu sei que tem alguns profissionais que gostam. Ômega 3 eu acho que é um dos suplementos mais underrated aí que existem, né? Porque a gente, primeiro, aqui no Ocidente, tem uma deficiência importante de ômega 3, né? A gente come poucos peixes de mar, de água profunda, que são gordos, né? A gente tende a comer mais a tilápia, mais os peixes magrinhos, né? E aí a gente acredita, assim, que ele tem um efeito anti-inflamatório. Vitamina D, acho que é meio básico, né, de suplementar. Mas acho que os mais diferentes são esses. Tem gente que também acredita que o resveratrol
possa ajudar na evolução do óvulo. Agora tem só um detalhe, depois a gente vai fazer um outro podcast mais para frente sobre o resveratrol, mas eu queria já pontuar ele aqui. Eu sei que tem muita paciente que usa. Tem um detalhe, parece que o resveratrol, na época da implantação, pode piorar o resultado da implantação. Tá? Tem alguns modelos mostrando que pode ajudar na ovulação e talvez no óvulo, e alguns mostrando que pode piorar a implantação. Tem um ponto importante que é a atividade física, né? Que talvez seja o mais importante. Então, fazer atividade física regular, de moderada intensidade, é importante também para controle da dor e da endometriose. Isso tem vários estudos já, antigos inclusive, e eu acredito que o sono também é um pilar muito importante. Então, dormir bem para manter um sistema imunológico normal e também para tolerar mais dor. A verdade é que a paciente que dorme mal, ou qualquer ser humano que dorme mal, tende a ter um limiar de dor mais baixo. E apesar de, claro, não tratar nenhuma endometriose, queira ou não, isso é importante, né? A qualidade de vida que você tem, mesmo tendo a doença. Então, esses dois pilares são fundamentais, atividade física e sono, além da alimentação que a gente falou. Perfeito, Renato. Bom, eu estou muito curiosa para entrar no tema um pouco mais com você sobre cirurgia. Antes de tudo, eu queria perguntar assim, como é que a endometriose surgiu na tua vida, que você virou um especialista, uma autoridade em endometriose? Como foi isso? Como foi um pouco essa tua construção dessa carreira também relacionada à endometriose, operando e tratando tantas pacientes com infertilidade também com endometriose? Conta um pouco pra gente. Van, eu acho que isso vem um pouco do meu drive cirúrgico, né? Acho que desde da faculdade, lembro que acho que foi terceiro ou quarto ano, eu já gostava, desde o primeiro ano eu sempre gostei de cirurgia, começava a entrar em cirurgia desde o primeiro ano da faculdade, e aí eu fui na faculdade como se fosse um preceptor, assim, um orientador de técnica cirúrgica, então eu sempre fui apaixonado por como dar nó, como ser rápido, como ser mais eficiente na cirurgia, esse tipo de coisa sempre me fascinou, né? A anatomia, o corte, acho que essa questão com a mão, sabe? E dentro da ginecologia, eu acho que foi mais natural ir para a pelve do que ir para a mama, né? Porque uma dúvida que eu tive na hora de escolher a residência, depois de especialização, é se eu seria um mastologista ou se eu ia para ginecologia geral, né? Se eu faria cirurgia geral e depois faria mastologia só, ou se eu ia para pelve. E acabei, acho que decidindo pela reprodução humana, que tem essa doença principal, que é a endometriose, e que demanda cirurgia. Então foi meio que natural, sabe, esse caminho que eu fui trilhando ali. Sempre gostei de cirurgia laparoscópica e tive a oportunidade de ter contato, né, com médicos que já tinham movimento cirúrgico, e aí eu comecei a ajudar eles. E fui me capacitando, acho que a curva de aprendizado ela é meio longa mesmo. E depois me capacitei em cirurgia robótica em 2016. E então acho que foi essa paixão pela cirurgia e talvez pela complexidade da doença, porque a endometriose ela é uma doença que acomete em geral a pelve, mas ela muitas vezes ela quebra barreiras anatômicas. E então precisa sim de um bom conhecimento da anatomia, uma boa precisão cirúrgica, né? Acho que calma, planejamento e uma excelente execução e acompanhamento pós-operatório. Renato, e vou te perguntar, depois da cirurgia, como é a vida da paciente pós-cirurgia? Tanto da paciente que quer, quanto a paciente que não quer engravidar. Ela tem que usar bloqueio hormonal, pílula, é obrigatório, não é? Chances de reoperar ou de realmente se ela se livra da doença com a cirurgia? Como é o pós? Se ela não quer engravidar, a sugestão, isso de novo baseado em estudos e na nossa experiência, é usar algum método hormonal. Por quê? Porque a endometriose é uma doença que pode recidivar, pode voltar, principalmente quando tem focos no ovário, né, os cistos de endometrioma. Então, quando você faz bloqueio, ajuda bastante, reduz bastante o risco de recidiva. Isso pode ser feito com contraceptivos, hormonais, combinados ou não. Antigamente, Renato, perdão, se usava muito bloqueio com um agonista de GnRH, né? Hoje isso não é mais a nossa conduta, assim, corrente, né?
Normalmente não, por quê? Primeiro porque o agonista ele causa um bloqueio intenso e pode ter risco de longo prazo, né? Principalmente quando passa de 6 meses. Osteopenia, osteoporose, além dos sintomas importantes de falta de estrogênio, né? Sintomas, vamos dizer assim, de menopausa, ondas de calor, piora do humor, irritabilidade, piora do sono, ressecamento vaginal, piora de libido. Então, assim, tem muito mais efeito colateral. A gente consegue utilizar medicamentos que são mais toleráveis, principalmente de longo prazo, né? Então, o agonista a gente não usa mais. Agora, esses contraceptivos podem ser uma opção e os DIUs, que liberam o hormônio, também podem ser uma opção, salvo aqueles casos que têm endometrioma, né? Então, nos casos de endometrioma, e eu particularmente, mesmo quando você opera endometrioma, eu acho que vale a pena fazer um bloqueio da ovulação. Essa paciente, o ideal é que ela não ovule para não recidivar, né? Ainda assim, algumas pacientes podem ter recidiva, mas a maioria que recidiva não precisa reoperar, tá? Se é uma paciente que quer engravidar, aí depende, se ela já fez fertilização e tem embrião congelado, o tempo para transferir o embrião depende muito da recuperação dela e do que foi feito na cirurgia. Então, se for uma cirurgia maior, com ressecção intestinal, em geral a gente espera, em geral, uns 2 meses, tá? Mas depende muito, tá, de cada caso. Se é uma paciente que não estava com o embrião congelado, ela estava tentando engravidar naturalmente, e na cirurgia o resultado foi muito bom, e aqui entra uma dica, Van. Quando a gente faz cirurgia, a gente cria um score, né, no final. Então a gente sabe se a pelve ficou boa ou não. Mas tem uma forma de você quantificar, né, de você gerar uma nota para a pelve. Ou seja, qual é a chance dessa paciente engravidar depois de uma cirurgia para endometriose? Então existem modelos, né, de cálculo disso, baseado em dados do imediatamente pós finalização do procedimento, como é que ficaram as fímbrias, como é que ficaram as tubas, como é que ficaram os ovários, e além de dados de fenótipo do casal, né, idade materna, se já teve alguma gravidez, se já está tentando mais do que 2 anos, e a gente calcula esse score. Se é um score mais alto, que está relacionado à maior taxa de gravidez, a chance do casal engravidar em 6 a 18 meses é muito boa, né? E aí entra aquela história da indicação da cirurgia, né? Pacientes mais jovens, com boa reserva, com tubas pérvias, com sêmen bom, tendem a ter uma chance maior no pós-operatório. E aí, normalmente, 1 mês depois da cirurgia, ela já pode começar a tentar engravidar. Normalmente, esse é o follow-up. Bom, Renato, queria te agradecer por essa entrevista, por essa conversa, né? Acho que mais do que uma entrevista que a gente teve esse bate-papo sobre endometriose, e realmente agradecer toda a tua disponibilidade, a tua experiência, o tanto que você divide com a gente sobre endometriose, ajuda com as nossas pacientes, com os nossos casos. É muito legal, muito importante, acho que para o grupo ter um especialista como você ali do nosso lado. Eu que agradeço, Van. E parabenizar por essa excelência com que você opera. Muito legal, muito bonito ver você operar, ver os resultados. Muito legal mesmo. Muito orgulho de ver essa sua caminhada e rumo a essa excelência no cuidado com a endometriose. Eu que agradeço, Van. Lembrar a todos que estão ouvindo, que conhecem alguém que sofre desses sintomas que a gente falou, né, Renato? Acho que a gente passou por um tempo, um período em que a endometriose era uma doença realmente difícil de ser diagnosticada, difícil de ser tratada. Hoje esse acesso ao diagnóstico, à investigação, com os exames de imagem que a gente tem realmente ficado muito mais fácil a gente acessar isso, né? E com certeza é muito importante para a qualidade de vida das pacientes terem o diagnóstico correto o quanto antes, reduzir o tempo, né, de doença sem diagnóstico das pacientes e ter mais profissionais também se formando e aprendendo a lidar com a endometriose. É muito importante para a gente, né? Então procurem ajuda, conversem com o médico de vocês e muita atenção com essa doença que não tem idade, não tem barreira social, não tem barreira financeira. Não tem idade para acontecer. Exatamente, né? Acomete todo mundo, todas as mulheres podem
ser acometido pela endometriose. É isso. Você quer dar alguma última palavra, Renato? Eu queria agradecer, Van, o seu tempo, as suas perguntas que foram muito boas. Acho que a gente conseguiu entrar em pontos interessantes aí. E dizer realmente que a palavra, a informação é a nossa principal ferramenta aqui. A gente tem que disseminar a informação com boa intenção, mas com uma boa atualização e sempre baseado em ciência, né, de verdade. E essa é a nossa ideia aqui no podcast. E tudo que a gente fala aqui pode mudar, né? Então, esse podcast certamente a gente vai fazer de novo no ano que vem e talvez a gente tenha novas informações interessantes aí para os pacientes com endometriose. Se você, de novo, conhece alguém que tem muita dor, reclama de dor, falta no trabalho, não vai para a escola porque está com cólica, tem alguma dos sinais e sintomas que a gente falou aqui, sim, vale a pena, né? Vale a pena nessa boa intenção tentar ajudar, porque quanto antes diagnosticar, mais fácil é o tratamento e menor é o dano, principalmente em relação à fertilidade dessa mulher. Então, o Março Amarelo é para isso. E obrigado, Van, pelo seu tempo novamente. Obrigada a vocês que nos escutaram e a gente se vê nos próximos episódios.